Eu vou começar falando um pouquinho da CELI. Bem Né? rápido, bem rápido. Tá. CELI, né, militante, movimentos, né, da luta social, sindical e partidário. Atua junto dos movimentos populares, da luta social, vem da Escola Nacional Florestan Fernandes, Escola de Formação Quilombola Zumbi dos Palmares, conselheira da Escola de Formação Luísa Maim e colaboradora voluntária do Instituto Luiz Gama, militante antiga, militante amiga do MST desde a década de 80. É uma militante sindical no movimento docente, foi vice-presidente da DUFP entre 98 e 99, terceira tesoureira do ANDES, Sindicato Nacional, 2000 e 2002, secretária-geral do ANDES entre 2002 e 2004, coordenação nacional do Fórum Renova Andes, que, para quem não sabe, é a ala cutista do Andes, né, o sindicato dos professores universitários, né, federais. Compõe a diretoria plena da Central Única dos Trabalhadores da CUT da Bahia e atua em cursos de formação sindical junto com sindicatos de várias categorias. É militante do Partido dos Trabalhadores desde a década de 80, organizada na Corrente do Trabalho, a seção brasileira da Quarta Internacional, coordena o núcleo do DAP, Diálogo e Ação Petista, dos docentes de Salvador da Bahia. Aí eu vou agora falar essa parte final, porque a CELI adora dizer isso, né? Cidadã baiana por merecimento pelos serviços prestados à educação na Bahia. Diário Oficial da Bahia, caderno 3, dia 14 de 12 de 2007, aprovado em 13 de 12 de 2007. Só para deixar claro que a CELI é gaúcha. Né? É gaúcha de nascimento, pernambucana de coração, paulista por necessidade e baiana por merecimento. Vamos lá. E tia do grande goleiro. Verdadeira. E tia do grande goleiro Cláudio Tafarel, né? Mas o que importa é que eu sou amiga de vocês e estou na luta ombro a ombro com vocês. Mas eu sou colorado, né, Celi? Eu sou colorado, eu não poderia deixar de falar. E irmã do Ronaldo Zucchi, né? Que foi deputado federal e quase morreu do coração. Vamos tocar? Vamos tocar, Vamos lá, então, mas Celi. deixa eu dizer aí que é uma honra receber a Celi na nossa regional, uma formação na nossa regional, e principalmente com esse tema, né, situação das mulheres, da classe trabalhadora e a luta sindical. Para nós, mulheres sindicalistas, é muito importante esse tema e essa presença. Muito bem. Então, eu estou, nesse momento, com 14 pessoas. Essas pessoas são pessoas ligadas à Central Única de Trabalhadores e Trabalhadoras, e essas pessoas estão num processo para afiar as espadas, porque nós estamos no meio de uma guerra e precisamos, sim, afiar nossas espadas. A minha intervenção e contribuição, ela vai nessa luta. Eu não estou falando a partir da academia, não estou falando a partir do partido político, eu estou falando a partir da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E, nesse sentido, eu assumi a tarefa e quero dar conta disso dentro dos meus limites, que são grandes, fazendo uma saudação, estabelecendo os critérios da formação sindical, fazendo perguntas que cabem às sindicalistas e aos sindicalistas, buscando explicações e buscando proposições superadoras, porque não nos basta interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. Nesse sentido, eu vou fazer uma exposição e vou me colocar à disposição de vocês. Rogério, com 40 minutos, me avisa, por favor. Tá, pode deixar. Eu quero saudar as que fizeram, fazem e farão as lutas. Quero saudar as nossas ancestrais, porque hoje aqui
nós estamos ressuscitando, porque essas mulheres trabalharam, lutaram e deixaram legados. E o trabalho que a gente pensou que estava morto, hoje ressuscita. O trabalho delas está vivo em cada uma de nós. Quero saudar as revolucionárias da América, a Dandara, a Maria Felipa, a Maria Quitéria, a Margarida Alves, a Leila Gonzalez, a Dorcelina Folador, a Marielle Franco, que nós queremos saber quem assassinou. Eu quero saudar também a comandanta romana do Exército Zapatista de Libertação Nacional, a Célia Sanches Mandueli, de Cuba, as irmãs Mirabel, as 3 que foram assassinadas logo depois que saíram do presídio, quando foram visitar os esposos que estavam presos e foram violentadas, e por causa disto, nós reconhecemos como data o 25 de novembro como o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres. Saudar a Carmen Soler, a paraguaia, a Violeta Parra, a chilena, a boliviana Domitila Xanguara, a equatoriana Dolores Caguanga. Poderíamos passar dias falando da vida e do legado dessas mulheres. Então, ao saudá-las, quero colocar quais são os critérios da reflexão da formação sindical. Porque uma formação não pode ser feita sobre qualquer base. A gente tem que começar dizendo com que critérios nós vamos fazer formação das mulheres sindicalistas. O nosso critério é a questão da totalidade. Nós não podemos estar olhando as coisas aos pedaços, sem estabelecer nexos, sem estabelecer relações. Portanto, a gente quer entender qual é a situação das mulheres negras, das mulheres quilombolas, das mulheres indígenas, das mulheres trabalhadoras no modo de produção capitalista. Nós queremos entender, sim, que leis estão regendo e que determinam essas consequências sobre a vida das mulheres. Nós queremos entender qual é o alinhamento da economia política neoliberal e os impactos na vida das mulheres trabalhadoras, indígenas, quilombolas, negras, periféricas da cidade e do campo. Nós queremos saber por que querem nos destruir, por que querem destruir forças produtivas. Como estão fazendo isso? Por que não admitem a democracia? Por que querem destruir a soberania? Enfim, como tudo isso impacta na nossa vida. Nós não queremos um curso com explicações superficiais, nós queremos rigorosidade. E, por isso, o nosso critério de verdade é a prática, é partir da realidade concreta. E nós queremos, sim, com uma atitude científica, desenvolver a capacidade militante de mulheres que estão inseridas na luta sindical. E nós sabemos que todos os temas afetos às mulheres podem ser tratados numa perspectiva positivista, fenomenológica, pós-moderna ou numa referência marxista. E a nossa opção é formar mulheres, sim, para a luta, numa referência marxista. Porque é no marxismo que nós buscamos a radicalidade. A gente busca a raiz da formação humana, a raiz das formações econômicas, a raiz do movimento histórico de luta da classe trabalhadora. E é disso que eu quero tratar um pouco, porque não basta interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. Portanto, a gente vai partir de um diagnóstico da realidade, a gente vai ver contradições, mediações, mas também possibilidades históricas. É do real concreto que nós vamos movimentar o nosso pensamento para tomar uma posição na luta de classes e defender um dado projeto histórico, para além do projeto do capital. E, por isso, nós temos que nos perguntar o que fazer no campo sindical de imediato, a médio e a longo prazo. Portanto, nós temos que nos fazer perguntas. Que situação nós estamos vivendo hoje? Nós estamos no meio de uma pandemia. O que é uma pandemia? O que precede a pandemia? Nós estamos no meio de destruição de forças produtivas. Por quem? Como? Por quê? Estão destruindo as forças produtivas. O que é força produtiva? É o ser humano, o trabalho e a natureza. Ser humano, trabalhador, o trabalho
que são nossos instrumentos, e a natureza. Sem isso, nós não ficamos de pé. E estão destruindo isso. Por quê? Por quem? O capital convive com direitos democráticos, ele vive com direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, ele preserva o meio ambiente, e o Estado burguês, as instituições burguesas, as políticas de Estado, as políticas de governo atendem às reivindicações das mulheres, da classe trabalhadora, as mulheres indígenas, quilombolas, negras, periféricas da cidade, do campo. Portanto, nós temos que nos perguntar, a luta sindical das mulheres passa por onde? Passa por uma compreensão do trabalho? Passa por uma compreensão do modo de produção capitalista? Passa por uma compreensão do que é o Estado burguês? Qual é a função das políticas de Estado e de governo? O que é luta de classe e quais as organizações das trabalhadoras? O que é a luta específica das mulheres, suas reivindicações e suas especificidades no âmbito sindical? Portanto, eu estou me posicionando teoricamente. Eu não falo a partir de uma teoria explicativa pós-moderna. Eu falo a partir de uma teoria marxista. Então, na teoria marxista, qual é a luta que se trava contra a exploração e a opressão das mulheres? E aí eu vou, com a ajuda da Misa Boito, que é nossa colega. A Misa Boito organizou um livro. Esse livro está à disposição, recomendo que todos comprem, chama A Luta contra a Opressão, e eu boto exploração da mulher, recuperando uma abordagem de classe. E aí eu me posiciono na perspectiva materialista histórica dialética. Não dá para separar, não dá para olhar gênero, não dá para olhar etnia e raça, não dá para olhar classe, tudo separado. Isso tudo tem que ter uma visão integrada, de totalidade. Por quê? Porque esses processos, essas questões operam de forma integrada como determinantes do processo de subjetivação, ou seja, da construção da nossa subjetividade humana, da nossa construção da nossa psique humana, da nossa visão de mundo, de tudo aquilo que é o nosso sistema de valores, o sistema axiológico, o sistema de conhecimento. E isto tudo, portanto, dentro do modo de produção capitalista, se dá para assaltar essa subjetividade humana para que sejamos reféns da lógica do capital. Por isso que não dá para ver separado. Nesse curso, por favor, vamos estudar e vamos tratar as coisas na visão, na perspectiva de totalidade. Isso significa assumir a referência marxista, dialética materialista da história. E isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado nas famílias, isso não é ensinado no mundo do trabalho. Os aparelhos ideológicos de hegemonia do capital, eles agem dentro da lógica formal do capital. Ou seja, divide tudo em compartimentos, cada um no seu quadrado, e a gente não tem visão de totalidade. Portanto, vamos nos perguntar, quem somos nós, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, mas a partir do modo de produção da vida. E aqui estamos nós, nas cavernas. Qual é a lei que prevalecia nas cavernas? Era a lei biológica. Quem era mais forte biologicamente, fisicamente. Então, nós nos constituímos seres humanos a partir da matéria, levando em consideração que a matéria tem leis físicas. Por exemplo, como é que o ferro, que é duro, ele é capaz de ser moldado para ser uma faca? Tem leis. É preciso que o calor seja tanto que dobre as características do ferro e ele possa ser moldado. A matéria, portanto, é regida por leis físicas. E foi principalmente a partir da Idade Média
E depois, quando entramos no capitalismo, que a humanidade fez um esforço enorme para conhecer leis físicas, para poder dominar a natureza. Mas nós demos um salto qualitativo como seres vivos, e, portanto, nós passamos a ser regidos por leis biofísicas. Que leis biofísicas são essas? Assim como um ovo se transforma numa galinha, nós, seres humanos, fomos gerados e, a partir de um espermatozoide, de um óvulo, nos transformamos num ser vivo. Acontece que tem leis que regem a nossa natureza biofísica, tem leis que regem essa plataforma biofísica que permite que a gente nasça como ser vivo. Mas nós só nos tornamos seres humanos, humanizados, a partir das leis socio-históricas. E isso foram milênios e milênios e milênios para nós, portanto, termos como referência para organizar o modo de produção as leis socio-históricas. Essas leis socio-históricas foram desenvolvidas em modo de produção. O que é? Nós temos, portanto, o modo primitivo, o modo asiático, o modo antigo, o modo germânico, o modo feudal, o modo capitalista. Aqui dentro a gente pode localizar a vida das mulheres, a vida das etnias, mas é insuficiente a gente só olhar para a mulher, é insuficiente olhar só para as etnias se nós não olharmos o modo de produção da vida nos continentes, na América, na África, na Ásia, na Europa, na Oceania e na Antártida. E, portanto, hoje nós temos que ensinar as nossas crianças o que é o desenvolvimento humano, a humanização e a hominização nos vários continentes. E isso querem negar aos nossos filhos, aos nossos netos, às nossas crianças e jovens. Mas o que é, afinal de contas, modo de produção e por que, professora Celi, a senhora quer trabalhar com mulheres cultistas a partir da categoria modo de produção? Eu vou explicar. A categoria modo de produção foi desenvolvida por Marx e Engels e expressa a totalidade das relações nas quais estão inseridas as práticas humanas, todas elas. A prática de lidar com as águas, com as plantas, a prática de lidar na fabricação da mercadoria, que tem valor de uso, que tem valor de troca, que depois entra em relações capitalistas, sendo, ao mesmo tempo, expressão que carrega o particular, o trabalho como atividade vital, senão nós não vivemos, e universal, a sociedade com suas relações contraditórias e dialéticas que se estabelecem entre si no processo histórico de realização do trabalho de produção da existência. E é isso que eu quero, portanto, na sequência, perguntar. Qual é a situação das mulheres que estão na classe, no modo de produção capitalista, na classe social rica? E qual é a situação das mulheres na classe social trabalhadora? Então, essa fotografia, vocês estão vendo a fotografia, não estão? Estão vendo? Sim, estamos vendo. Pronto. Então, vocês já podem, dali, só pela aparência, eu pergunto para vocês, o que reivindica a mulher que mora ali do lado direito? Que tem aquela piscina, aquelas quadras, aquele apartamento, aquela piscina particular e a piscina no prédio. O que ela reivindica? O que reivindica a mulher da classe trabalhadora que está morando onde não tem saneamento básico, que está morando onde os trabalhadores estão ficando desempregados, onde não tem transporte, onde a energia é cara, onde o gás é caro, onde não tem mais comida para botar na mesa, onde tem desemprego? O que reivindica esta mulher e o que reivindica essa mulher? Portanto, minhas queridas, não tem como discutir a questão identitária sem não discutir quem são essas mulheres, aonde elas vivem, que modo de produção é esse, para a gente poder identificar
O que vai reivindicar uma mulher que mora ali do lado direito? O que falta para ela? O que ela vai querer? Ela vai querer continuar explorando a empregada. Ela não quer lei trabalhista. Ela quer empregada como escrava. E eu sou aqui de Salvador, onde uma cuidadora de criança se atirou do alto de um prédio para não ser escrava. É aqui que eu estou vivendo. É aqui. Então, meus queridos, por que fazem isso com a classe trabalhadora? Destrói seu direito, destrói seu país, destrói suas estatais, destrói seus serviços públicos. Por quê? Porque o capitalismo está em crise e ele tem um modo de operação, desde que ele surgiu como capitalismo, lá nos idos da Revolução Industrial, lá nos idos do iluminismo, lá dos idos de 1500, quando já começam a surgir as primeiras formas do capitalismo. E aí, o que acontece? Toda vez que tem uma crise, tem um ajuste, e daí uma nova crise, daí um novo ajuste. E eu quero mostrar para vocês que ajustes são esses. O capital, cada vez mais mundializado, ele encontra dificuldades na sua valorização por insuficiência da produção da mais-valia, marcando uma abrupta interrupção no ritmo de acumulação. E essa abrupta ruptura exige estratégias que são adotadas pelos imperialistas. E, nesse momento, nós estamos na fase do imperialismo mais violento. E, portanto, para manter a sua rentabilidade, o capital vai, sim, fazer ajuste mundial. E o que nós estamos vivendo nesse momento é um ajuste estrutural. Ele começa na Europa, impondo que os europeus rasguem o estado de bem-estar social, e ele se expande para o mundo inteiro e está aqui. Aqui, ele vai destruir a soberania, direitos constitucionais, serviço público e meio ambiente. Aí vocês podem perguntar, professora Celi, dê um exemplo de soberania, a questão do petróleo. Professora Celi, dê um exemplo de direito constitucional, educação e saúde pública. Dê um direito de serviços públicos. Todo o retorno daquilo que é fundamental para a classe trabalhadora, que vai do transporte, que vai das estradas, que vai de toda a infraestrutura produtiva, depende de serviços públicos. Dê um exemplo de meio ambiente. Gente do céu, a Amazônia está sendo completamente destruída e eu vou explicar por quê. Portanto, quem é que faz isso? Isso é feito por organismos transnacionais, como o FMI e outros, que agem nos países e subordinam os países a essa saída, a saída com ajustes. O que é esse ajuste no nosso país? Privatização, desestatização, desvinculação, desobrigação, desregulação, desindexação. Aí vocês poderiam me pedir, dá um exemplo de privatização? Dá um exemplo. A Petrobras. Desestatização, os Correios. Desvinculação, a educação. Desobrigação, a saúde. Desregulação do meio ambiente. Desindexação. Eles simplesmente tomaram posse do Banco Central para, a partir dali, dizer o que é que vai subir de juro e o que não vai subir. Por que vocês acham que o movimento dos trabalhadores sem teto ocupou a Bolsa de Valores em São Paulo? Porque eles têm ideia desse processo. Portanto, o que é que o capital quer? Garantir os direitos dele. E no livro O Capital, o Marx vai dizer, sabe qual é o único direito inviolável? O único direito que se mantém no capitalismo é o direito dos capitalistas explorar os trabalhadores, subsumir o trabalho ao capital, à propriedade privada, de ocupar o Estado burguês e de fazer com que os aparelhos de hegemonia de classe atuem para que todo mundo aceite. Aceite o quê? Que a maior violência que se pratica hoje
no nosso país é a violência contra as mulheres, porque é o maior número que está morrendo, é o maior número que está sendo estuprada, é o maior número que está desempregada, é o maior número que tem mais baixo salário, é o maior número das que estão morrendo. E isso são dados estatísticos que estão aí no DIEESE. E dentro das mulheres, quem é que são as que estão morrendo mais? As mulheres indígenas. Se você pegar a população indígena e ver quantas estão morrendo, você vai ver. E isso está sendo provado, inclusive por estudos de vocês aí no Sul. Então, minhas queridas, isso tudo que eu estou falando está nesse livro de um dirigente da Quarta Internacional na Espanha, que se chama Montoro, que é um economista, mas não é um economista burguês, é um economista da classe trabalhadora, e ele está mostrando isso. Ele está mostrando que o capital está agindo, ele tem táticas. Olha as táticas do capital. Faz ajuste estrutural. Aí vocês podem pedir, professora Celi, dá um exemplo. Emenda Constitucional 95. Ele faz reestruturação produtiva. Dá um exemplo, professora Celi. A reforma trabalhista. Ele faz reforma do Estado. Dá um exemplo, professora Celi. A PEC 32. Ele altera as relações sociedade, política e civil. Dá um exemplo. Eles aprovaram para considerar crime, o que os movimentos sociais fazem para lutar pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eles estão toda hora ameaçando com golpe. Olha esse Bolsonaro, olha isso que não tem nome para a gente qualificar o que é isso, que é a expressão máxima do que significa a maldade do modo de produção capitalista. Vocês podem me perguntar, dê um exemplo na cultura. Qual foi o primeiro ministério que eles desmantelaram? O Ministério da Cultura. Por quê? Porque eles queriam atingir aquilo que é importante para os trabalhadores e trabalhadoras, que é acessar a cultura através das mídias, do esporte, do lazer, do turismo e etc. Então, meus queridos, e quando isso tudo não dá certo, o que eles fazem? Guerras. E nós temos mais de 4.800 pegadas da indústria bélica fomentando no mundo conflitos bélicos. Eu falei 480. Só na América Latina são mais de 33 bases militares. Eu estou falando só dos Estados Unidos. Só dos Estados Unidos. Porque vocês podem dizer, mas dê um exemplo agora. Afeganistão. Não preciso falar mais nada. Para que vocês entendam isso. Essas são as táticas do capital: ajuste estrutural, reestruturação produtiva, reforma do Estado, alterar a relação da sociedade política e civil. Hoje, quem está comandando esse país são as milícias, atinge a cultura, e se isso tudo não der certo, é guerra. E nós temos guerra no nosso país, a guerra híbrida, a guerra irregular. E aí, isso está provado. E vamos ver aqui como é que eu vou provar isso para vocês. Se vocês olharem o nosso país, desde os 1500, nós temos 322 anos de escravismo, nós temos 67 anos de monarquia, as oligarquias, os donos da terra, os donos do meio de produção. A República Velha veio toda ela dominada pelas Forças Armadas, pela monarquia, pelos grandes oligarcas que foram formando as suas estirpes no judiciário, no legislativo, no executivo, para encontrar na década de 30 a classe trabalhadora, agora já sofrendo a influência dos trabalhadores e trabalhadoras que lutavam por seus direitos na Europa, fundando seus organismos de luta, fazendo greve e, com isso, exigindo proteção. Então, temos aqui, nesse período, o sistema de proteção na República Nova, que é a aprovação da lei que regulamenta o trabalho e que protegia, porque eles desmontaram tudo agora. A CLT, que botou na lei que nós temos direito a trabalhar só um X número de horas, que nós temos que ter férias remuneradas, que nós temos que ter licença maternidade, licença paternidade, todos os nossos direitos que foram fincados ali, atravessou esse período.
quando os movimentos de luta social começaram a tomar fôlego e mostrar que nós poderíamos ter uma outra perspectiva de organização da vida a partir das reivindicações dos trabalhadores e das trabalhadoras, teve o regime militar. O regime militar que simplesmente agiu com autoritarismo, com violência, com prisões, com tortura, com morte, e eles não foram julgados e condenados, e hoje eles voltaram. Lutamos anos e anos para conseguir ter uma nova Constituição, para conseguir ter uma perspectiva. Enfrentamos o quê? Nós enfrentamos o neoliberalismo que queria se implantar em toda a América Latina. E esse começa no Chile, com a ditadura militar, com a morte de Allende, e atravessa todos os países da América Latina. E chega no Brasil, e nós lutamos para derrubar essa ditadura militar, para ter uma perspectiva de um Estado democrático. O que aconteceu? Pouquíssimos anos e veio o golpe contra a presidenta Dilma. É um golpe contra a democracia, contra a classe trabalhadora, contra os direitos dos trabalhadores, contra as mulheres. E daí nós podemos ver o que fizeram com a Dilma. Nós não podemos só olhar o que fizeram com a Dilma porque ela era uma mulher. Eles aproveitaram, entendeu? Para ferir essa mulher, tentaram ferir ela de morte, mas ela está aí firme e forte conosco, ombro a ombro. O que acontece a partir de 2016? O golpe. E esse golpe vai dia a dia se aprofundando. Se aprofundou com a eleição do Bolsonaro, com a prisão de Lula, porque Lula ganharia essa eleição. E por que tudo isso? Nós temos que nos perguntar por quê. Tem uma razão. Nós temos que explicar, passando ano a ano e vendo qual é a classe dominante, quem é a classe que manda, quem é a classe que exerce o poder, como ela chega no poder. E aí nós vimos aqui o laissez-faire, que significou usar o aparato legal das leis para atingir objetivos econômicos, políticos e militares, desqualificando, incapacitando ou até matando aqueles que são considerados os inimigos. Para que tudo isso? Está aqui a explicação está na economia política. Então, se vocês perguntarem, professora Celi, qual era a característica de 1500 a 1850, quando a política era aquela, qual era a base econômica? Está aqui, o capitalismo mercantil. E aqui eles simplesmente mataram os povos tradicionais. Não é esse genocídio que nós estamos vendo aqui agora, não é o primeiro. O genocídio dos povos indígenas vem desde 1500. A destruição das matas, a destruição da cultura, o escravismo, a expropriação da terra. Olha só, hoje nós temos lá no parlamento a discussão do marco temporal. Hoje nós estamos com 6.000 mulheres lá em Brasília. A imprensa fala alguma coisa? Diz por que elas estão lá? Por que elas estão lutando? Elas estão lutando por isto aqui que eu estou mostrando para vocês. É a dominação do capitalismo e seus vassalos, que destrói a natureza, destrói a classe trabalhadora, destrói a soberania, destrói os direitos. Então, nós vamos ver aqui, passamos para o capitalismo industrial e nós vamos ver que, nesse período de 1850 a 1930, se implanta no nosso país o quê? A terra como mercadoria, vai se implantar no nosso país uma organização do trabalho com base na subsunção do trabalho ao capital, não se reparte em lucros e simplesmente se destitui aqueles que construíram por mais de 300 anos nesse país, que é a população negra, nem o direito de ter terras. Então, meus queridos, nós vamos ver aqui esse período todo atravessado por lutas de mulheres e lutas de homens, de mulheres indígenas, de mulheres negras, de mulheres que vieram, sim, da luta que era travada lá na Europa, e aqui se encontram essas mulheres para fazer enfrentamento ao capital através das suas organizações.
Quando é que vai surgir o sindicalismo? Eu vou mostrar para vocês. Portanto, aqui, ó, de 1930 a 1900, nós vamos ter golpe militar, nós vamos ter conflitos no campo, nós vamos ter a migração e nós vamos ter, portanto, a ampliação de toda aquela oligarquia e o seu poder. Tanto é que hoje o latifúndio domina. Mas eu quero mostrar uma coisa mais grave para vocês. Se não bastasse o latifúndio. Portanto, hoje vocês têm eles assaltando o produto interno bruto, manipulando o setor financeiro e, com isso, cometendo crimes ambientais, genocídio, destruindo forças produtivas. Por que vocês acham que tem mais de 600 mil mortos? Nos meus cálculos, tem 1 milhão de mortos. 1 milhão, porque eles esconderam muito. Eles esconderam mortos. Então, meus queridos e queridas, está aqui a raiz da coisa. Se nós não entendermos que hoje o capitalismo ele está de novo fazendo um ajuste, e esse ajuste significa controlar as terras no Brasil. Isso, olha só aqui os dados. 14% do norte do país já não pertence mais ao Brasil, pertence a estrangeiros. 16% do nordeste é estrangeiro, 22% é estrangeiro. O sudeste, 33% é estrangeiro. No sul, 15% é estrangeiro. Portanto, 3 são os mecanismos de recomposição da taxa de lucro. 3 são as formas que eles estão usando. Quais são as 3 formas? Primeiro, a propriedade da terra. E por isso eles estão matando os povos indígenas, por isso eles estão estabelecendo o marco temporal. Outro elemento de extração é a extração da mais-valia através da exploração do trabalho. Nós temos que reconhecer que o trabalho é um elemento ontológico. Sem trabalho, a gente não vive. Só que o trabalho, no modo de produção capitalista, ele fica subsumido ao capital. E daí nós podemos entrar em todos os ramos, na agricultura, na indústria, no comércio, nos serviços, e nós vamos ver o trabalho subsumido ao capital. E esse é o problema. Esse é um problema. A propriedade privada, o trabalho subsumido ao capital. Mas eu vou pular aqui as explicações sobre o que é o trabalho que vocês têm na obra do Marx, para entrar numa terceira forma de eles fazerem o ajuste. É assaltar o PIB. Eles precisam assaltar o PIB. O que é o PIB? O Produto Interno Bruto é a reunião de todos os recursos que a União recolhe, passa pelo parlamento para decidir aonde vai aplicar esse recurso e transforma esse recurso em serviço público. O que nós estamos vendo aqui? Ó? Que quase 40% do PIB vai para pagamento da dívida. E que dentro de todos os serviços públicos, nós vamos ver de ano para ano que cai o percentual de ano para ano. Pega esse ano, pega lá no parlamento, pergunta no parlamento, escuta, quanto foi aprovado para aplicar na educação, na ciência, na tecnologia, na assistência social, quanto foi para a saúde, quanto foi para a agricultura, quanto foi para direito, saneamento, cultura, desporto, habitação, e vocês vão ver. Meninos, é terrível. Isso aqui era motivo para um levante popular. Por que a população não se levanta? Por que as mulheres não se levantam? Porque nós somos obstruídos na nossa capacidade de compreender, de ter dados concretos sobre o que está acontecendo nesse momento histórico. Então, eles querem acabar com essa banda aqui, que é a banda dos serviços públicos, para fazer com que isso tudo vire privado e vá, sim, alimentar o endividamento, uma dívida impagável, impagável. Portanto, meus queridos e queridas, não dá para discutir a situação da mulher sem não ter essa visão de totalidade.
Agora vocês podem me perguntar, mas, professora Celi, diga aí, qual é a situação da mulher dentro da segurança pública, dentro da agricultura, dentro do judiciário, dentro do transporte, dentro da justiça, da ciência. Se eu tivesse possibilidade, tivesse mais tempo, eu ia pegar só vocês e ia perguntar para cada uma, de que ramo tu é? De que setor tu é? Tu está empregada? Tu está desempregada? O que está acontecendo na tua vida? Só pela vida de uma mulher, me basta uma, eu consigo chegar na raiz do problema. Por quê? Porque eu não preciso dar a volta ao mundo para saber que o céu é azul. Eu tenho que ter o método que me permite entender isso. E aí, minhas queridas, dentro disso tudo que eu falei para vocês, agora vocês podem me perguntar assim, professor Celi, mas e o sindicalismo? Cadê o sindicalismo? Quero saber do sindicalismo. Quando vocês acham que aqui nasceu a CUT? Nasceu entre 1500 e 1800? Não. Nasceu em 1800 e 1889? Não. Nasceu em 1930? Não. Nasceu em 1964? Não. Nasceu quando? Quando que nasceu a CUT, gente? Pensa nisso. Pensa anos, séculos de racismo estrutural, de todo esse poder. Bem, nós vamos ver que na Europa o sindicalismo nasce, sim, com a Revolução Industrial, porque a exploração era tanta que matavam os trabalhadores. Os trabalhadores tinham curtos anos de vida, exploravam as crianças, os velhos, as mulheres. E ali nós vamos ver, portanto, que nasce. Onde é que está escrito isso? Está no livro do Engels. Pega o livro do Engels, A Situação da Classe Trabalhadora, e vocês vão encontrar. Lá ele conta para nós como é que surge o sindicalismo. Ele está ligado ao quê? Ele está ligado ao contexto da industrialização e consolidação do capitalismo. É em 1824 que nós vamos ter as leis estabelecendo a livre associação de operários. Esses dias, meninas, 1824, volta aí 200 anos. Tá? É muito pouco perto da história da humanidade. Então, ali, ó, eu vou deixar com vocês toda essa história de como é que surgem as primeiras associações de operários, o que eles reivindicavam, o que é que eles queriam que fosse estabelecido em lei, como é que eles apresentavam os dados sobre a situação degradante da vida dos operários. Então, como é que se dava a fixação do salário, o salário por tempo, o salário por peça, como é que se dava o salário num país inteiro, como é que se dava, e, portanto, isso que significou a luta pela proteção. Nós estamos perdendo tudo isso, meninas. As mulheres, as crianças. 5 minutos, Celi. Então, meus queridos, eu deixo com vocês a história do movimento cartista, deixo com vocês a história do movimento dos comunistas, deixo com vocês a história que o Júlio Tura apresentou sobre o sindicalismo no Brasil, deixo com vocês, portanto, sobre que leis a nível internacional nós estamos regidos. Deixo com vocês o que nós estamos defendendo na OIT enquanto leis que nós queremos que o nosso país assuma no que diz respeito à organização sindical, à estrutura sindical. Eu deixo com vocês, portanto, esse legado importantíssimo que o Júlio Tur nos trouxe sobre a CUT, como surge a CUT, como é que, a partir da década de 70 e 80, começam a surgir as greves, quem é que comanda essas greves, quais são as centrais sindicais do nosso Brasil, o que elas representam em termos de trabalhadores, qual é a crise que elas estão passando, por que a gente não consegue unificar hoje as centrais sindicais, o que cada central representa. Trago para vocês também detalhes sobre
o que é a Central Única dos Trabalhadores, que é a 5ª maior do mundo. Quantos trabalhadores ela tem na base? E trago para vocês, a partir disso, a situação das mulheres que fizeram o 9º encontro, fizeram uma avaliação de conjuntura, discutiram desemprego, subemprego, informalidade, precarização. As mulheres, no 9º encontro da CUT, levaram as suas reivindicações. O que é que elas estão reivindicando? Eu quero chamar a atenção de vocês. As mulheres resistem e querem democracia, direito, igualdade e autonomia. Agora, eu pergunto para vocês, no modo de produção capitalista, isso vai ser concretizado? Com o governo Bolsonaro, isso vai ser concretizado? Então, as mulheres debateram democracia, direito, resistência, os desafios das mulheres na frente da conjuntura, as mulheres no mundo do trabalho, a violência contra as mulheres, as propostas que as mulheres estão levando, portanto, enquanto proposta das mulheres da CUT, e isso entrou num plano de luta. E isso tudo foi construído a partir de um debate sobre políticas públicas de trabalho, emprego, renda, sobre o combate à violência, sobre os cuidados com a saúde, a reprodução. E, portanto, tudo isso foi discutido, levando em consideração como é que as mulheres estão participando da luta sindical, da luta parlamentar, e da luta em conselhos, em movimentos, em frentes. E eu quero terminar chamando a atenção de vocês. Nós sabemos muito pouco sobre a luta internacional das mulheres. Nós temos que saber muito mais, mas essa luta não está separada da luta da classe trabalhadora. E eu quero trazer um exemplo. Um breve histórico da luta das mulheres de vanguarda contra o apartheid na África. As mulheres africanas na linha de frente da luta anti-apartheid. As mulheres ativistas desafiadoras do poder constituído para a libertação dos países africanos e a Marcha das Mulheres em 1956. Eu termino dizendo, meninas, é importantíssimo que a gente reflita, que a gente discuta, mas que a gente não faça isso nos isolando da visão de totalidade. E isso exige na nossa formação o método. E esse método nós não aprendemos em casa, não aprendemos na escola, não aprendemos no lugar de trabalho, não aprendemos dentro dos sindicatos, porque os próprios sindicatos estão aí com as ondas pós-modernas, sentando para negociar com o Bolsonaro, quando a gente sabe que o que nós temos que acabar é com a propriedade privada, nós temos que acabar com o Estado burguês, nós temos que acabar com os valores que entram pela igreja, que entram pelas famílias, que são os valores burgueses. Nós temos que pautar isso. E por que nós temos que pautar isso? Porque nós temos que dar um passinho atrás do outro. E esses passinhos significam o seguinte, aqui agora nós temos que começar a reivindicar uma nova Constituinte. Nós temos que derrubar tudo que esses golpistas aprovaram, porque isso atinge a nós. Nós estamos ganhando menos, nós estamos vivendo menos, nós temos emprego a menos, nós somos as que, e principalmente as mulheres negras, são as que mais perdem os seus filhos, são as que mais estão presas, são as que mais têm maridos presos. Então, não dá para a gente simplesmente achar que vai resolver isso com migalhas dos oligarcas, dos latifundiários, dos donos dos meios de produção. Então, nós temos que botar isso, temos que pautar. Mas é claro que não vai ser de uma hora para outra. Por isso, tem tarefa imediata, tarefa de médio prazo e tarefa de longo prazo. Então, a tarefa imediata nós temos que botar a gente na rua dia 2 de outubro. Se a gente não botar a gente na rua, esse Bolsonaro vai continuar e ninguém aguenta mais. Tem que botar um fim nesse governo. E só povo na rua vai fazer isso. Então, dia 2 é povo na rua. A médio prazo, tem que ter um plano de governo. Temos que discutir a soberania nacional. Temos, sim, que eleger Luiz Inácio Lula da Silva presidente desse país. Mas não basta Lula ser presidente. Todas nós temos que estar preparados para botar a mão na massa, para conter o neofascismo que está dentro da nossa família, que está dentro do nosso local de trabalho, que está dentro do serviço público, que está na sociedade em geral. E a longo prazo, que eu espero que não seja tão longo assim,
a gente finalmente colocar um fim nesse decrépito modo de produção capitalista e fazer com que o que já foi experimentado nos 70 dias da Comuna de Paris, nos 70 anos no leste europeu, seja experimentado com a nossa base, com as nossas propostas, nada de copiar o que vem do exterior. Nós temos que construir a sociedade socialista com as nossas iniciativas. Então, é isso que eu trago para o debate e, dentro do tempo estabelecido, eu deixo com vocês esse pensamento da Angela Davis. Você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo, e você tem que fazer isso o tempo todo. Estou à disposição de vocês. Celi, eu me inscrevi, nós temos aqui inscritos a Mara Rosana e a Tânia Marisa e a Rose. Eu vou fazer uma pergunta talvez bem breve, porque tu praticamente já respondeu no final da tua fala. Eu, como homem, muitas vezes é aquilo que se chama que não tem lugar de fala, né? No entanto, eu vou me permitir ter um lugar de fala aqui, e eu gostaria de perguntar para ti, eu vou te dar um exemplo. Quando a Luísa Trajano, né, do Magazine Luiza, defendeu a Dilma contra o Mainardi, né? E aí setores da esquerda foram lá defender a Luísa Trajano, que é uma representante da burguesia, mas acharam mais importante defender porque era uma mulher. Como o Boticário, que faz biopirataria, mas colocou negros e homossexuais na propaganda e foram defender o Boticário. Como tu enxerga essa prioridade da luta da mulher sem o recorte de classes? Não, o recorte de classe não é fundamental, porque a Angela Davis, ela fala que uma coisa não pode estar desligada à outra. Então, eu gostaria de te ouvir falar um pouquinho sobre isso, apesar que eu acho que tu já falou sobre isso. Ok. Tá? Eu gostaria agora, completando aqui, eu acho que tu prefere que eu faça todas as perguntas. Todas as perguntas. Tá. Deixa o povo falar. A Mara Rosana, ela fez a seguinte fala: somos bombardeados dia e noite pela mídia para que continuemos na condição de ignorância. Eles representam esse poder e, por isso, fica muito difícil fazer contraponto. É uma caminhada que deveria começar pela educação, conscientizando quem somos, onde estamos inseridos. Como a educação é sempre a primeira a ser atacada. Nossa tarefa é bem árdua. Quem fez a pergunta? Mara Rosana Rosa Foltz. Okay, aí depois a Tânia Marisa faz o seguinte comentário: participei dos debates que as mulheres fizeram, infelizmente não participei do encontro, defender o Constituinte já. Aí tem a fala da Rose, né? E ficamos aguardando mais o quê, Celi? Mais uma ou duas falas? Pode ser, deixa o povo falar agora. Agora é a voz do povo. Então tá. Mara, se quiser acrescentar, tu acrescenta. Tânia também. E a Rose faz a pergunta. Então, Mara... Boa tarde. Boa tarde, Mara, querida. Boa tarde. Primeiro, agradecer a explanação, a explicação histórica, inclusive, né?
E eu ontem estava assistindo Chomsky falando, né? Ele apareceu, inclusive, ao vivo, numa live, muito brevemente, mas que a gente consegue entender toda essa articulação, essa máquina, que ela já vem de muito longe, né? E ela é trabalhada para isso, e ela é trabalhada explicitamente, porque os documentos americanos deixam claro isso, qual é a intenção, né? E me angustio demais, eu fico extremamente angustiada, porque esse retrocesso que nós tivemos com o Bolsonaro, ele é um retrocesso surreal, assim, mas que mostrou muito desse ódio entranhado, né, nessa pessoa que mora naquela parte da direita, né, que tu mostrou da imagem, que ela nunca vai querer que a empregada tenha os seus direitos, né, e que nós estávamos numa caminhada para isso. Aonde foi que nós erramos ali, né? Por exemplo, nós da educação, tanta coisa que o povo acessou materialmente, mas que não foi discutido, né? E eu sei mais ou menos onde a gente errou, mas que a caminhada agora para buscar esse atraso aí, que a gente foi, acredito que é mais 100 anos atrás, ela vai ser uma luta muito grande, e eu creio que a gente até nem fuja de uma luta realmente, né, de uma revolução mesmo, porque muitas de nós, e muitas dessas lutas, dessas mulheres, passam por isso, inclusive com a morte dessas mulheres. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso para nós, e já te agradecendo. Fantástico, Mara, fantástico. Mais alguém? Posso tocar? Eu não sei se a Tânia quer falar, mas eu queria rapidamente, assim... Quem está falando? É a Rosemary. Não, Tânia, quer falar? Tânia, Rosemary. Marisa. Que tinha colocado um comentário no chat ali. Então, vamos lá, Rose. Toca. Então, eu acho que a Tânia não abriu o telefone. Tânia, vai? Tá. Está fechado o microfone. Está fechado o microfone, Tânia. Que angústia, né, meninos? Conseguiu abrir, Tânia? Ana Paula quer falar, Rose, de repente coloca a Ana e depois ela. Tá. Eu vou falar então, enquanto a Tânia resolve ali, tá? É a Rosemary, né? Isso, Rosemary. Quando tu começasse a tua fala, a tua explanação para nós, eu lembrei de uma coisa, né, que há muitos anos eu ouvi falar, assim, que existe feminista militante e feminista praticante. E aí, logo, eu lembrei de quem? Da minha mãe, né? Que é o maior exemplo, assim, de mulher forte que eu tenho, né? E realmente de uma mulher muito forte, mas uma mulher que sempre foi operária, trabalhadora, que não teve condições de estudar. Ela estudou até o quarto ano, o quarto ano do primário, e já foi logo para a fábrica de tecidos trabalhar. Não teve tempo de fazer militância, né? E essa mulher foi, apesar de ser a pessoa mais forte da família, sempre foi muito oprimida pelo machismo, né? Então, o machismo, o patriarcado, ele serve ao capitalismo, a gente não pode dissociar da questão de classe, mas dentro da classe ele oprime muito, oprime demais. Inclusive, a gente vê no movimento sindical isso, né? Então, ao mesmo tempo, eu sei que tem mulheres que foram convidadas para esse momento aqui e não têm condições, porque as coisas que elas têm que organizar em casa têm que ser feitas no sábado, né? Como lidar com isso, né? Como lidar com essa realidade? Como juntar as duas coisas? A questão de classe, que não pode ser dissociada, né, digamos assim, o machismo, as questões identitárias que não podem ser dissociadas da questão de classe, né? E a questão da mulher que não consegue fazer a sua militância, lutar pelas questões que lhe afetam diretamente.
em razão desse mesmo machismo, né? Não sei se é bem pergunta ou alguma reflexão. Tá bom, falar tá sobre bom. isso? Tá ótimo. Acho que agora Ana Paula. Ana Paula. Oi, eu estou com a câmera desligada que eu estou no celular. Então tá, boa tarde, Celi. Muito obrigado por essa explanação que tu fez maravilhosa, né? Mas quando tu fala nas mulheres negras, né, e na questão da violência, também na questão de que elas são as que mais sofrem, estão perdendo os filhos, né? Porque primeiro a polícia atira para depois saber quem é, né, o indivíduo, ela não... E está indo bem para cima disso, e a gente vive isso no dia a dia, a gente vive aqui em Pelotas também nessa situação, né? Eu tenho um sobrinho que tem 23 anos e em seguida ele está sendo atacado pela polícia, pelo porte dele, por ser grande e por ser negro também. Em todos os lugares que anda aí na rua. Que ele não anda muito, nem é muito de noite, assim, mas ele já teve uns quantos atraques da polícia, como a gente diz. Então, esse é um papel, assim, bem importante, quando tu faz também com que a gente reflita, né, e saia da nossa bolha, porque eu sou da educação, como a Mara Foltz, né, que a gente saia da nossa bolha, mas eu vejo a nossa dificuldade, e eu falo sempre, né, nos lugares assim, ó, por que a gente não consegue capitalizar as coisas boas, e a gente, por exemplo, deixou assim, sei que a mídia tem um grande papel nisso, né, mas a gente também não consegue fazer. Um exemplo que a gente teve o Lula, e daqui a pouco a mídia se desfez tudo, né? E até hoje as pessoas têm pessoas assim que é um antipetismo que parece que é um bicho papão, enquanto que foi um governo que a gente só somou, né? Teve vários ganhos para nós, principalmente para a classe mais pobre, né? Foi a classe que mais lucrou com o governo Lula. Nós tivemos aqui o governo Tarso, que foi o governo que mais mais aumento deu real para a nossa categoria, e quando chega numa reeleição que vem o Tarso disputar com o Sartori, sabendo quem era o Sartori, que eram lá de Caxias, e mesmo assim o pessoal deixa de votar no Tarso, não acredita mais, teve um aumento concreto, teve outra política dentro da educação, né? Foi um dos melhores momentos que dentro da educação a gente conseguiu viver para discutir, e o pessoal, e a própria categoria não consegue, não que a categoria só tenha elegido, não é só a categoria que elege o governador, mas todo o conjunto de funcionário público enorme do jeito que é, e com todo, porque não foi só para a classe da educação, né? Mas todo o funcionalismo público ele ficou bem mais assistido, teve outro tratamento, e aí a gente sabe que a gente consegue multiplicar isso várias e várias vezes, né? E não consegue capitalizar isso para a gente. É assim, ó, a gente faz ações e não consegue somar. Tá? Mais ou menos era isso aí, tá? Muito obrigado, ó. Ótimo. Fantástico. Nós temos agora inscritos a Maria Genesi e o Jefferson. Eu não sei se tem mais alguém inscrito, pelo que eu estou vendo aqui, não tem. Então, Maria Genesi e... não, tem a Tereza, né? A Tereza, Maria Genesi, Jefferson, e as inscrições estão encerradas. Na fala de quem vai falar agora. Não, já inscrevi, já tinha você avisado. Escreveu no chat, tá bom. No chat eu já avisei devido ao teu horário, né? Tá bom. Então vai ter a Tereza, a Maria Genesi e o... Jefferson. Vamos lá. Eu não sei se tem alguém que se inscreveu antes e não teve oportunidade. Se alguém se inscreveu antes e não teve oportunidade, por favor, coloca ali no chat, que aí a gente abre a inscrição. Vamos já lá, tem vamos esse lá. pronunciado aqui. Então, aqui, pelo que eu estou vendo, é a Tereza. Bom, gente, em primeiro lugar, assim, Celi, obrigada, sabe, a gente tem um alento, assim, para a gente continuar lutando, que a gente não está vivendo uma situação fácil, né,
nós mulheres, reunião online o dia inteiro, à noite, a gente já não consegue mais dar conta e nem assim, ó, sabe, chega um ponto que não consegue mais entender o que as pessoas estão falando, de tanta reunião. Aí tem toda aquela situação, né, que a gente tem, que não está escrito em lugar nenhum, mas que está nas costas das mulheres, que é a casa, a comida, os filhos, etc., né, o cachorro. E isso também afasta muito a mulher, né? E a mulher que tem menos condições, ela também tem menos condições de fazer essa resistência, né? Ela está preocupada em matar a própria fome, né? E aí é dito para ela via mídia o dia inteirinho, que é a única coisa que ela faz é ver televisão, né? Que política é parte da vida dela, né? Então, na realidade, essa parcela da população, ela está com uma dificuldade enorme para fazer a própria defesa, porque ela não sabe como se defender, né? Ela é convencida de coisas que vão contra exatamente aquilo ali que ela precisava para poder sobreviver, para poder melhorar a sua situação, né? E aí se elege uma Câmara de Deputados como tem essa hora. Ontem eu vi o Marcel Van Hatten, né, um criminoso, né, dizer na Câmara que não se pode, o serviço público, ele não pode ser igual à iniciativa privada, porque a iniciativa privada paga impostos, o serviço público não paga, ninguém paga nada. Então, né, tem que acabar com o serviço público exatamente por isso. Quer dizer, é um absurdo, né? Acabando o serviço público, num país pobre como esse, como é que a população sobrevive? Então, assim, ó, essas palestras como as tuas, elas teriam que chegar, né, a uma grande parcela da população, mas, infelizmente, tu vê hoje, num sábado à tarde, e a gente não tem tanta gente para ouvir, porque as pessoas, no sábado à tarde, elas estão envolvidas com as famílias, elas estão envolvidas com seus próprios problemas. Então, a gente está vivendo uma situação muito difícil. É tanto ataque que a gente perdeu a capacidade de focar numa coisa para poder se defender, porque eles já te atacam de outro lado. E a gente acaba, então, tendo só perdas, perdas e perdas. Quanto mais perdas, mais dificuldade para reagir, parece que as pessoas estão tendo. Então, te agradecer, assim, por um momento que dá para a gente, assim, um pouquinho mais de força para continuar lutando. Muito obrigada. Valeu, Tereza. Vamos lá? Agora é a Maria Genesi. Isso, bom. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos aqui na Bahia, sim. Sem no Rio Grande do Sul. Bom, em primeiro lugar, agradecer pela atividade que estão fazendo, parabenizar a organização, porque é necessário que nós, as mulheres que estivemos... Eu hoje, devido à idade, já estou um pouco mais devagar, mas na minha juventude, quando eu iniciei, desde o início da CUT, os inícios sindicais, tudo isso eu estive presente, estive militando e continuei militando por toda a vida. Parabenizar a professora Celi, a sua fala, embora eu tenha perdido uma parte, é importante e também... o que nós precisamos hoje em dia é levar como nós fazíamos antigamente. A gente saía para os bairros e levava essas palestras, alguém ouvia, retransmitia, ou até mesmo o palestrante ia também, e nós conseguíamos levar para uma grande quantidade de pessoas que, como foi a Tereza que me antecedeu? Foi. Ela falou exatamente nisso, que a população mais pobre ela está muito sozinha. A população que não tem voz, nós temos que dar voz para essa população, já que eles realmente estão pensando na comida, porque nós temos um trabalho aqui em Caxias do Sul, onde cada dia mais tem pessoas passando fome. E hoje em dia já não são só aqueles paupérrimos que a gente visitava nos becos, enfim, em acampamentos, não é mais só aquela gente. Tem gente que ficou desempregada e que não tem como se alimentar nem alimentar a família. Então, por isso nós precisamos ir mais para esses lugares, nós aproveitamos e fazemos isso quando vamos, para conscientizar, porque ficam naquilo, não, o mito, ainda acham que o mito é bom, que não tem problema.
que o problema está no prefeito ou no governador. Tem que esclarecer isso para essas pessoas, né? E é uma coisa que nós precisamos fazer em massa, assim. Nós precisamos, em todos os lugares que estamos, mostrar isso, mostrar que não é assim, que nós temos que resolver também mais um problema à frente, que é a próxima eleição, onde não é possível que permaneça esse governo que está aí, porque a fome está demais. E eu estou falando só na fome, mas tem o problema da saúde, que está cada vez mais retirando verbas da saúde. Agora mesmo, essa semana, ainda retirou mais uma verba da educação. Eu não sei de onde que ele tira ideias para retirar mais ainda, cada vez mais. E nós sabemos qual é o fim disso tudo, né? Embora ele tenha falado que no Brasil não tem mais, não existe mais roubalheira, né? Lá na ONU ele falou à vontade, mas ninguém acreditou, ainda bem, porque a gente sabe que todas essas verbas que ele retira são exatamente para pagar os seus párias para votarem nas coisas que ele quer. Eu acho que nós temos um trabalho muito grande a fazer, como mulheres, como remanescentes do início da CUT, da gente fazer aquele mesmo trabalho, que embora pareça que é de formiguinha, mas ele não é tanto, porque se a gente vai num bairro e passa em 10 casas, cada 10 casas tem 40, 50 pessoas, porque são 5 pessoas no mínimo em cada casa, nos bairros que a gente vai. Então, nós temos um trabalho muito grande a fazer. Quanto ao machismo, isso lamentavelmente ainda existe, vai existir sempre dentro das nossas entidades. Eu até coloquei no chat que os companheiros faziam uma reunião com as mulheres, viam as nossas ideias e depois apresentavam lá na frente. A gente não tinha o direito de ir lá. E mesmo que se inscrevesse, eles não chamavam muitas vezes. Então, esse é um problema nos sindicatos. Ainda não chamam as mulheres têm que se inscrever 5. Uma vez eu me inscrevi 5 vezes, isso não faz muito tempo, e ainda tive que brigar para falar, porque não chamaram o meu nome e disseram, estão encerradas as inscrições. Terminaram as inscrições e eu não fui chamada. Então, eu levantei e disse, não é assim, vamos ter que melhorar isso. Nós temos muito que resolver ainda, mas eu acredito que nós, com força, com união, e que a CUT se apresentando bastante, bem mais do que está no momento, se apresentando mais nos locais onde o povo não tem voz. Obrigada. Ok, querida. Mais alguém? O Jefferson. Nós temos a inscrição do Jefferson. E eu peguei no chat uma coisa importante sobre as religiões. Eu vou falar também. Eu tenho o Jefferson e tenho o Gerson. Bora lá, meninos. Então, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, muito obrigado por essa contribuição, Celi. Tua fala, assim, ela tem uma radicalidade que eu acho que é fundamental a gente retomar, né? E aprofundar esses temas que a gente tem conversado aqui nessas formações da nossa CUT regional, que o Rogério tem tocado aí. Parabéns pela iniciativa, assim, acho que tem sido muito importante para a nossa formação. Eu quero pegar aqui uma das categorias que tu citasse ali, a questão da totalidade, né? A compreensão da totalidade, ela é fundamental para nós entendermos a luta. Muitas vezes nós tocamos, né, por fazer parte de um sindicato, tocamos a luta de forma parcial, sem ter uma visão dessa totalidade, né? Isso para mim, acho que é fundamental, porque se a gente não tem essa compreensão da totalidade, nós não vamos conseguir fazer a nossa luta, que é parcial, que é de uma categoria, que é de uma corporação, mas se a gente não tiver o entendimento do todo, isso aí acaba nos prejudicando de certa forma, né? Eu vejo, por exemplo, sindicatos colocarem muito dinheiro nas grandes mídias, na RBS, na Rádio Guaíba, né? Alguns dias atrás nós tivemos um repórter da Rádio Guaíba, ex-repórter, né, que foi demitido ou saiu,
denunciando que quando o Lula saiu da prisão, ele queria dar a primeira entrevista dele para Guaíba, e 10 minutos antes dele dar a entrevista, a direção da rádio chegou para os repórteres e disse: olha, não pode sair essa entrevista. E foi cancelado, né? Uma rádio que era uma rádio tradicional, aqui importante, aqui do Rio Grande do Sul, que foi comprada pela Rede Record, e aí traz essa visão desse neopentecostalismo aí que impera, esses neoevangélicos que de cristão eles não têm nada, é um fundamentalismo brutal que está colocado ali, né? Então, essa visão acho que é importante também, por exemplo, quando a gente fala de ter uma vida com qualidade, com saúde, por exemplo, a gente ter a certeza de que quando a gente vai se alimentar, comer é um ato político. Quando tu te alimenta, tu tem que ter um alimento de qualidade, saudável. Hoje, com a abertura desse mercado de agrotóxicos, de venenos, que foram mais de centenas de agrotóxicos liberados no Brasil, que não são permitidos nem nos seus países de origem, que eles mandam para cá para desovar esse veneno todo, e nós acabamos comprando, achamos que estamos comprando comida, e não, a gente está comprando coisa podre, estragada, que a gente vê aí o aumento do câncer de maneira brutal, né? Então a gente tem, quando a gente pensa em se alimentar, tem que pensar também quem é que está produzindo esse alimento. Ele produz com veneno, ele produz sem veneno, né? Então a gente tem que ter essa visão, tem que ter. E nós, eu faço parte de uma associação de consumo responsável que só compra de produtores da transição agroecológica, que produzem sem veneno e sem adubação química, e que também se organizam dentro da economia solidária, né? Quando é que a gente vai parar de ficar comprando nas grandes redes, na Walmart, no Big, no Atacadão, que promoveram o golpe nesse país e que estão dando contra, que vão dar sempre contra a organização dos trabalhadores, né? A gente tem que sair dessas grandes redes, a gente tem que trabalhar com as redes mais próximas, com os produtores do MPA, do MST, os assentamentos, né, que tem uma organização, e que a gente tem que fortalecer esse tipo. Tem que tirar o nosso dinheiro dos bancos e colocar nos bancos de cooperativa, na Cressol, no Sicredi, que não é tão bom, mas é uma cooperativa, pelo menos, né, tem outros meios de transparência, e está muito mais próximo da gente, né? A gente sabe, por exemplo, agora o Banrisul tá para ser privatizado pelo Eduardo Leite aí, e a gente sabe que o dinheiro do Banrisul, quando tu coloca teu dinheiro no banco, ele é investido aqui no Rio Grande do Sul, na nossa região. Quando tu investe num Itaú, num Bradesco, 80% desse capital ele vai para São Paulo para financiar as grandes empresas lá de São Paulo. Quer dizer, é uma expropriação desse capital que sai daqui e que vai para lá, que não é investido aqui de volta, né? Então a gente tem que ter essas visões e fazer de cada ato da nossa vida, né? Desde o trabalho, desde do comer, desde do se comunicar, ele é um ato político, né? E é importante isso. O Left Bank aí que o Rogério está trazendo, que tem o nosso companheiro Marco Maia e outros companheiros lá, o Volney, lá, ex-prefeito, ex-candidato a prefeito lá de Cachoeirinha. Então tem várias instituições aí que a gente tem que conhecer e fortalecer, né? Principalmente aquelas que estão mais próximas da gente. Era isso. Obrigado. Ok, Jefferson. Mais alguém? Tem uma fala aqui do companheiro Gerson Cardoso, que ele pergunta qual é o tamanho, que eu acho que já foi meio falado sobre isso, mas eu vou reforçar que o Gerson falou, que é sobre a influência conservadora dos evangélicos no atual governo e a possível reeleição do atual com a influência deles na sociedade e nas famílias. O Jefferson falou sobre isso, mas eu vou reforçar o que o Jefferson falou. Pessoal, vamos agora abrir, então, para a Celi fazer as respostas, tendo em vista também o avançado da hora, e a Celi já tinha nos avisado que ela tem um encontro, né? Nacional. Então, encontro nacional. Então, vamos lá, Celi, vamos te deixar agora à vontade para que tu faça a tua explanação sobre as perguntas que os companheiros fizeram, né? Então, vamos lá, Celi.
Se responder não pude a pergunta que fazias, ela, a vida, a responderá com a sua presença viva. Mesmo que seja essa a vida severina. João Cabral de Melo Neto. A vida vai responder as perguntas que vocês estão fazendo. Mas eu quero começar com a Ana Paula, porque nós, que temos consciência de classe, sabemos o que foi a traição no massacre de Porongos. Qualquer um de nós sabe o que foi a dor dos negros no massacre de Porongos. E o que ela falou hoje tem a ver com aquilo. Porque ali teve uma grande traição. Ali os 300 e poucos que sobreviveram foram presos e eles estavam iludidos de que receberiam a liberdade. Só que no modo de produção capitalista, a liberdade é entre aspas. Eu falei para vocês, está lá no Capital. A única liberdade que ninguém mexe, e está nos códigos de direito, é a liberdade do capital explorar o trabalhador e a liberdade da propriedade privada, a liberdade de concentrar lucros. Olha o quanto a gente briga nas empresas privadas para repartir os lucros com os funcionários. Então, o sindicalismo nasce e surge e se desenvolve para negociar com o patrão, para negociar. E o patrão vale-se de todo o aparato jurídico, de todo o aparato de hegemonia, de construção de hegemonia, de construção do seu poder, para que, uma vez assaltada a subjetividade da classe trabalhadora, ela não reaja. Ela não vai para cima, mesmo que sejamos os únicos que são capazes de dar valor a uma mercadoria. É o trabalho, é o trabalhador. Então, eu quero começar com ela, porque nós temos um déficit histórico com o povo negro. E eu fico impressionada no Rio Grande do Sul. Eu saí do Rio Grande do Sul na década de 70. O que está acontecendo nesse estado? Que o fascismo está crescendo, o nazismo está crescendo, o racismo está crescendo. Olha o que a Manuela Dávila sofre, gente. Olha o que a Manuela... Olha o que é o ataque contra as ideias progressistas de um Olívio Dutra. Então, é impressionante. Agora a gente tem que descobrir da onde vem essa força, o que sustenta isso, como é que eles podem avançar desse jeito, como é que eles podem destruir um Estado que na década de 70 era o Estado mais politizado do país, era referência no país. Hoje a gente se envergonha quando olha para esse Sul, olha o Paraná, olha o Ratinho, olha o que ele está fazendo com o sistema educacional no Paraná. Olha o que está acontecendo com os serviços públicos. Então, minha querida, eu quero agradecer muito a tua intervenção. Quero dizer, Ana Paula, que é imprescindível que a gente reconheça, eu deixei com vocês todo o mapa do DIEESE, aqui está escrito a inserção das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres são fortemente afetadas pela deteriorização do mercado de trabalho. E aqui, quando a gente pergunta pelas mulheres negras, aí a tragédia é muito maior. Então,
Veja só, mas não basta a gente ficar com o dado estatístico. Eu quero agradecer a minha querida Georgina, eu recomendo que vocês chamem ela é do DIEESE, é uma das mulheres que mais conhece sobre a situação da mulher, porque ela é uma investigadora do DIEESE, ela me passou, só que eu não entrei em detalhes, eu passei para vocês, a inserção da mulher no mercado de trabalho no sul do país. Então, aqui tem a taxa de desocupação das mulheres, tem a ocupação das mulheres que têm ensino superior, que não têm escolarização, a desigualdade de cor, a questão do salário, continuam ganhando menos. Lá no Rio Grande do Sul, as mulheres ganham menos. Então, meus queridos, essa situação ela tem uma razão de ser. Ela tem uma razão de ser. E essa razão de ser é que eu tentei explicar aqui para vocês. Por isso, não adianta nós, sindicalistas, e eu vou dar um exemplo concreto, a gente só tem uma pauta de reivindicação, muitas vezes abstrata, eu vou lutar pela democracia, vou lutar por direitos, sem reconhecer que por trás disso está a subsunção do salário ao capital, está a propriedade privada, está o Estado burguês. E daí o Bolsonaro militarizando o Estado. Isso é um golpe. Ele está aprofundando o golpe. E nós aqui esperando que ele dê um golpe. Ele está assegurando, são mais de 12 mil militares. Tem 8 ministérios. O serviço, na mão de quem está o Correio? Negaram mais de 60 reivindicações dos trabalhadores do Correio e estão privatizando o Correio. Quem é que está na ponta? Militar. Quem é que está na ponta do Ministério de Saúde, como ratos, comendo na rua, entrando pela porta dos fundos e propagando doença? Os militares. Eles vão ter que se explicar num tribunal internacional. Tomem conta disso que eu estou dizendo. Tem que ter um tribunal internacional, e ser genocídio contra a humanidade é mais de 1 milhão. É mais de 1 milhão. E muitos de vocês tiveram as famílias destruídas pelo nazismo. Pelo nazismo. Muitos bisavós de vocês morreram em campos de concentração. Então, quando vocês colocam o que vocês estão colocando a respeito da CUT, a respeito da necessidade das garantias trabalhistas, a respeito de como nós estamos adoecendo, como a Tereza colocou, com esse trabalho remoto, como nós estamos tendo péssimas condições de trabalho, como nós, mulheres, não estamos tendo condições de participar no sindicato, da política, etc. Olha a minoria que nós somos lá em cima no parlamento, olha a minoria que nós estamos nas direções, estamos aí nós brigando por cotas e depois não damos conta. Nós não damos conta, a gente pede cota e depois não dá conta. Isso que está acontecendo. Então, é muito importante a gente compreender de que a mulher tem que atuar, sim, em todas as instâncias. E é preciso, sim, que nós encontremos homens que sejam capazes de compreender com radicalidade o que está acontecendo. E não façam isso que a Maria Genesi denunciou. Eu estou brigando aqui dentro do meu sindicato, a CUT Bahia, que é a segunda maior do Brasil. Por quê? Porque um diretor botou na lista que quando a gente ergue a voz, é porque a gente perdeu a capacidade argumentativa. O que significa isso? Que eles querem colocar nós, mulher, com a vozinha fina, baixinha, entendeu? E que quando a gente eleva a voz, quando a gente firma a palavra, nós somos acusadas de histéricas, de não ter argumento, como aconteceu no parlamento. Nada disso. Eu sou filha do chão que vocês estão pisando. Eu nasci no Rio Grande do Sul e eu aprendi desde pequena, observando as relações entre os homens e as mulheres, observando como os gaúchos se vestem, como as gaúchas se vestem, como os gaúchos se apresentam e como as gaúchas se apresentam. Criada desde pequena a ter que aprender a tocar acordeão,
para ser uma Mary Terezinha? Para acompanhar um Teixeirinha? Foi assim que eu fui criada? Eu aprendi, se eu não botar a faca na bota, eu vou ser inviabilizada. E na ciência, camaradas, quando eu vou para a Europa, lá na Europa, eles me conhecem por ser a primeira mulher que ocupou uma entidade científica na área da ciência do esporte no Brasil, um país machista. Eu fui a primeira mulher. Agora, aqui no Brasil, todo mundo só sabe quem é Tafarel, que foi jogador do Internacional. Ninguém sabe que Celi Tafarel foi a primeira mulher a ocupar uma entidade científica no campo do esporte, num país machista. Ninguém sabe. E os cientistas, homens, quando escrevem a história, eles me inviabilizam. Eles não botam a minha gestão, que foi uma gestão de enfrentamento do pensamento médico, higienista, racista. Eles botam o homem que está lá na frente, entendeu? Que estava defendendo a ciência, essa ciência neutra, como se fosse possível isso. Então, nada do que vocês estão falando me é estranho. E tem isso. E eu louvo a presença dos homens aqui, porque eu pensei que só ia ter mulher. Os homens não vão assistir isso. Mas vocês, camaradas que estão aqui, eu estou vendo aqui o José Eduardo, eu estou vendo aqui o Jefferson, eu estou vendo aqui o Gerson. Então, isso é extremamente louvável para vocês. Não é uma questão de fala, não é uma questão de fala, é uma questão de classe, de vocês se reconhecerem que nós somos classe trabalhadora. E se vocês estão sofrendo e comendo pão que o diabo amassou, é pior para nós. É pior para nós. Porque nós estamos com 4 expedientes. É boazinha quem diz que tem 3 expedientes. Nós temos 4 expedientes. E nós sofremos, porque nós somos utilizadas para acimentar o capitalismo. Acimentar o capitalismo. Então, esses momentos que a gente pode refletir, que a gente pode trazer à tona o que vocês colocaram aqui sobre por que manter na ignorância a classe trabalhadora, por que atacam a educação? É claro, porque quando você acessa o conhecimento ele mexe na subjetividade humana, ele altera as funções psíquicas, o conhecimento altera o sistema de valores. Por isso, a ciência e a tecnologia têm que ser atacada. Se tu pegar o Temer, eu fiz um trabalho com os professores da estadual respondendo a uma pergunta que eles me fizeram. Quais os ministérios que o Temer mexeu e por quê? E dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele mexeu na estrutura, que agora está repercutindo e destruindo o CNPq, a CAPES. E por que isso? Porque o conhecimento tem força produtiva, ideológica, política e psíquica. Então, tem que negar o conhecimento. Por isso que quem falou da trabalhadora que passa o dia inteiro olhando a televisão, ela é assaltada na sua subjetividade humana. Mas eu queria dialogar com quem perguntou aonde erramos. Na verdade, é uma correlação de força, não é nenhuma questão de erro e de acerto, é uma correlação de forças, são contradições que se colocam na família, que se colocam na comunidade, que se colocam nos aparelhos de hegemonia, e se coloca no mundo do trabalho, e se coloca no Estado. Então, vamos pegar o aparelho de hegemonia igreja. Então, meus queridos e minhas queridas, quem é que vai explicar para nós que essa coisa de religião já vem desde os primórdios, quando a gente não sabia explicar quem somos nós, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos? Aí a gente desenvolveu um conhecimento místico. Conhecimento mítico. O que é o conhecimento místico? É quando a gente atribui a alguma força a capacidade de termos criado, de sustentar a gente aqui. E quem é que aproveita disso ao longo da história? Os poderosos,
para fazer com que a religião, aquilo que é uma necessidade nossa, é uma necessidade, nós temos que ter fé, nós precisamos descobrir, nós precisamos saber. O que eles fazem? Eles se apoderam disso e dominam a nossa subjetividade humana. E eu quero citar para vocês, os homens precisam ler, e as mulheres também, uma obra que foi escrita na Idade Média. Essa obra é O Martelo das Bruxas. O Martelo das Bruxas. O nome é Maleus Maleficarum. Maleus Maleficarum. Leiam isso. Isso é um manual de como torturar uma mulher quando ela é considerada uma bruxa. Os caras fizeram isso conosco. Por quê? Porque nós fomos capazes de, pelo cuidado, pela criação, de dar explicações. Explicações sobre o quê? Quem somos nós? De onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos? E isso colocou em xeque o poder da igreja. E aí a igreja condenou as mulheres. Chamou-as de bruxas. Então, meus queridos, vem atravessando a história da humanidade. Por isso que o Marx disse, ó, a gente está na pré-história. Está na pré-história. Dentro das cavernas, quando um macho queria manter relação sexual com a fêmea, dava uma cacetada na cabeça, puxava pelos cabelos e tinha o ato sexual. O que está acontecendo hoje com meninas de 10 anos, com vida sexual ativa, sendo vendida pelos pais? O que é isso? Então, meus queridos, é uma situação terrível que nós estamos vivendo. E as religiões, agora, o que elas fazem? Elas botam a ideia do empreendedorismo. Elas botam a ideia de que você tem que te ajoelhar e confiar que Deus, nosso Senhor, vai resolver tudo. Simplesmente essa teologia da prosperidade que enriquece os caras da igreja e empobrece os trabalhadores, ela tem duas funções. Ela ataca o bolso e ataca a mente. E aí, meus queridos, vocês podem me perguntar, mas é todas as igrejas? São todas as igrejas? Eu digo, até as africanas, professora, de raiz africana, todas têm uma parte conservadora, mas tem uma parte progressista. A parte conservadora, que tem o dinheiro, que tem os meios de comunicação, que tem os pastores, que tem os padres mais na frente, atacam a parte progressista da igreja. Porque todos nós, eu nasci numa família com religião, com 13 anos tive que mostrar na comunidade que eu conhecia a Bíblia de cabo a rabo. Quem é evangélico, protestante, de confissão luterana, sabe disso. Com 13 anos tem que fazer a confissão na frente da... E o que era a confissão? Se não mostrar que tu conhecia a Bíblia. Então, meus queridos, Paulo Freire não era um homem de fé? Não era um homem de religião? Não era um homem católico? Sim. Ele era da ala conservadora? Ou ele era da ala progressista? Então, hoje, não é só uma questão de ética, é uma questão revolucionária discutir, dialogar e fazer esse trabalho com todos os que têm religião, independente se é religião africana, qualquer religião, porque a verdade é essa, a religião é a nossa segunda pele. A religião é a cultura que nós elaboramos. Para que a gente rompa com as religiões conservadoras, nós temos que romper com aquilo que faz com que as pessoas tenham necessidade de uma religião conservadora. Então, isso é importantíssimo nós debatermos, nós discutirmos. Salama é um autor. O que eu falei com base nesse autor. Ele simplesmente
traz esses dados históricos, aonde nascem as religiões, como elas se desenvolvem, qual é a ala progressista, qual é a ala conservadora, o que eles estão defendendo, por que a gente tem no parlamento brasileiro a bancada da Bíblia, que bancada é essa, quem é que chega lá? São os progressistas? Poucos progressistas, a maioria são os conservadores. Aí eles se juntam com a bancada da bala, se juntam com a bancada do boi e se juntam com a bancada dos banqueiros. Então, você tem lá os BBBB, que estão decidindo que tem que acabar com o serviço público, que tem que acabar com o serviço público. Quem vai dar o combate? Quem vai dar o combate, Tereza? Maria Genesi, Gerson, Jefferson. Quem vai dar esse combate, Tânia? Rosimeire, Ana Paula, Maria, Tereza, quem vai dar esse combate? São os organismos de luta da classe trabalhadora. E dentro desses organismos de luta, qual é um dos principais? O sindicalismo. Qual é a função social do sindicalismo? É proteger o trabalho e o trabalhador. Como é que a gente vai fazer isso quando nós estamos... Aí eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. Falidos, economicamente, ideologicamente e politicamente. Ou eu estou falando alguma mentira? Me diga, vocês estão nadando em dinheiro? Vocês têm militância para fazer o trabalho de base que foi requerido aqui? Vocês têm uma posição clara de que nós não temos que negociar com esse governo? Que nós temos que ir para cima dele? Então, isso são indicativos de que nos atacaram por dentro e por fora. E hoje nós estamos com as nossas organizações fragilizadas. Por isso é importante esse curso. E quem é que está falando isso? São as mulheres. As mulheres estão falando isso, as mulheres estão vendo isso. Nós estamos sem recursos suficientes para as nossas campanhas, nós estamos sem militância suficiente para o trabalho de base, e nós estamos sem propostas políticas para fazer o enfrentamento com o que o capital está fazendo conosco. Quer um exemplo? Pega a Ford aqui na Bahia, fechou a Ford. O que fizeram? Negociação por baixo. Algum sindicato propôs que ocupássemos a Ford, que alterássemos a planta produtiva da Ford, que mantivéssemos os empregos, que não destruíssemos uma cidade? É disso que eu estou falando. É disso. Então, o sindicalismo, ele tem que ir para a raiz, o sindicalismo tem que se fortalecer. Por favor, saiam dessa reunião fortalecidos, porque nós estamos cumprindo um papel histórico importantíssimo. Nós vamos ter que fortalecer as nossas entidades de base, os nossos sindicatos. Nós temos que ter sindicatos independentes, sindicatos de luta. Por isso que, quando o nosso querido Júlio Turra terminou, eu indiquei para vocês uma leitura. Essa leitura é de um livro sobre o sindicalismo. Esse livro, sobre o sindicalismo, é um livro do Trotsky. Esse livro tem um pós-fácil do Júlio Turra. E lá o Júlio Turra vai dizer o que ele já disse para vocês. O que está acontecendo com o sindicalismo, o que é que nós temos que fazer. Então, meus queridos, para mim, assim, uma honra muito grande estar debatendo isso com vocês. Porque normalmente não querem escutar isso. Mas nós temos que escutar. E é por isso que nós temos que admitir, tem tarefa pequena, média e grande. Então, a pequena agora, vamos ver quantos a gente vai botar na rua para derrubar o governo Bolsonaro. A tarefa seguinte é vamos eleger quem que tem uma plataforma de uma constituinte soberana para derrubar todo esse entulho autoritário. E, a longo prazo, nós vamos continuar defendendo o modo de produção socialista contra o capitalismo. Então, meus queridos, eu retomo, como eu iniciei ali, se responder não pude, a vida há de responder. Mas eu queria fechar, Rogério, tu me permite, com uma poesia do Jaime Caetano Brown? Claro, Celi. É a minha despedida de você. Caiu o som. Não pensem que foi fácil me desenraizar do Rio Grande do Sul. Porque você sabe, nós temos uma tradição que não é pequena.
Nós temos um enraizamento por dentro das nossas famílias que não é pequeno. Mas eu fiz uma opção de vida, eu fui para o Nordeste, o maior bolsão de miséria da América Latina. E é dali que eu defendo o meu país. Não é sendo guarda-valas. Por isso, me valendo de Jaime Caetano Brau, por isso hoje afastada do meu pago de nascença, eu sofro daquela doença muito mais velha que o chão. É a contagiosa aflição que todo guasca contrai quando abandona o rincão. Sei que não existe cura e só me resta um consolo. Pensar no meu pago crioulo. E se ao bom Deus der na telha, eu quero, por suprema graça, desconjuntar a carcaça na minha terra vermelha. Jaime Caetano Brau. Mas eu comecei com quem? Quem foi o que eu chamei de primeiro? Um nordestino, João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. É assim que a gente segue na luta, povo. Prazer enorme estar com vocês. Contem comigo, viu? Contem comigo. E vamos lá. O nosso grito de ordem, né? Bolsonaro. 3 vezes. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! E seus generais! Isso mesmo! Obrigado, Celi. Eu vou lá. Celi, eu vou pegar 30 segundos agora para fazer uma propaganda nossa aqui. É um grande prazer, eu, como secretário de formação da CUT Regional Sul, contar com a tua presença, como contei com o Júlio Turra. Mês que vem, com o Alberto Randfas, para falar sobre as bases econômicas do marxismo. Né? E é um grande prazer contar com a tua presença. Né? E aí, agora, para encerrar, eu quero que a nossa coordenadora geral aqui da Regional Sul, a Rosemary, encerre, que é uma mulher, afinal de contas, né? Nós temos uma coordenação geral de uma mulher, né? Eu acho que, de repente, me chamaram por cotas, botaram uma mulher e um homem. Não, você é um ser humano, É um ser humano, é um trabalhador como todos nós. Vamos lá, Rosi. Né? Eu te conheço já há bastante tempo, né, Celi? A gente já trabalhou junto nas lutas do Renova, na luta pelo Renova antes. Né? Já fizemos na casa da Virgínia ali tu e o teu marido, um sarau e tal, lá um churrasquinho na casa do Florismar, que pediu desculpas porque não pôde participar. Né? Enfim, eu fico muito, muito grato por tu ter dedicado esse tempo para nós. Rose, contigo a palavra final. E muito obrigado, Celi. Muito obrigado, porque a tua fala foi maravilhosa. Bem, Celi, muito obrigada. Né? É uma honra para nós, né? Como eu já tinha dito no início. E a gente também quer agradecer a presença de todas e todos que estiveram aqui. Né? Com certeza, foi uma tarde de muito aprendizado para todos nós, para todas nós. E seguimos em contato. Eu ainda vou te incomodar bastante. Eu acho que eu vou te incomodar, te fazer perguntas de vez em quando. Eu fiquei com o teu contato, se me permite. Né? E queria, então, abraçar a todas e todos e convocar para dia 2, no sábado que vem, todas e todos na rua. Se não tiver condições de estar na rua, é na rede social, mas
temos que tirar esse genocida do poder. Nós temos que dar, de novo, devolver o Brasil para os trabalhadores, para as trabalhadoras. Então, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora! Se ninguém tem mais a acrescentar, vamos encerrar, então, o nosso curso de formação e até outubro, quando teremos o Alberto Rantfas, professor da Unifesp, para falar sobre as bases econômicas do marxismo. Muito obrigado a todos que participaram aqui. Valeu. Tchau, abraço. Tchau, abraço.